Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! O que é política para você? Política para mim é a forma que administra um país, né? Política vem do termo grego, polis, né? Que é arte servir a muitos. Só que aqui em Brasília, infelizmente, estão usando monítica, que é servir a si próprio. A política, para mim, significa o desenvolvimento do país. A política do Brasil é razoável, né? Agora, os políticos é que não dão valor ao poder que eles têm. O que você faria se você fosse um político muito poderoso e estivesse lá no Congresso agora? Eu procuraria não deixar o poder subir a cabeça, né, e ajudar essa população necessitada aí, que a gente precisa ter essa consciência. Procurava amenizar aí a fome, né, que tem muita gente morrendo de fome aí nesse país. E não é por acaso, o homem é um animal político. Há milhares de anos se organiza para discutir e resolver seus problemas comuns. Isso é política. Eu daria tudo de bom para o povo. De planejamento, organização, tem respeito, quer dizer, muitas coisas, né? Como vocês já perceberam, política é o tema dessa e das próximas teleaulas do nosso curso de História. Política tem a ver com poder, o poder de decisão, o poder de um grupo sobre outros, o poder dos governos e como os governos usam esse poder. Hoje nós vamos ver como se organizava o poder e a hierarquia na sociedade colonial brasileira. Foi por volta de 1530 que Portugal resolveu de fato colonizar o Brasil. Pelo Tratado de Tordesilhas, essa era a parte da América do Sul que cabia aos portugueses. É menor que o Brasil de hoje, mas mesmo assim era muita terra. Como na época Portugal estava sem dinheiro para a colonização, a coroa resolveu dividir o Brasil em várias partes e ofereceu essas faixas de terra a nobres e comerciantes portugueses. Essas faixas de terra foram chamadas de capitanias hereditárias. Hereditário, aquilo que passa como herança de pais para filhos. Quer dizer que se as capitanias eram hereditárias, então... Isso mesmo que você está pensando. O direito da exploração de capitanias passava de pai para filho. Por favor, o senhor aceitaria uma capitania hereditária no meio da Amazônia, a uns 1000 quilômetros de Manaus, sem aeroporto, sem estrada, sem nada? Toparia? Preciso saber quem seria o governador-geral, né? O senhor acha que ia dar certo? Depende do governador-geral. É de graça? Só que sem aeroporto e sem estrada ainda, não tem nada lá. Não tem problema, aceitamos. Eu lhe deixo explorar, o senhor me dá apenas uma parte dos lucros, tá bem? Tá certo. O senhor topa ir pra lá também? Também. Também. Mas olha, fica aqui, ó, a uns 1000 quilômetros aqui, tá vendo, de Manaus, aqui, ó. Não, eu agradeço. Não toparia ir pra lá? Não toparia. Não é que eu não toparia ir pra lá, não toparia ir pra lá para ser um brasileiro patriota, construir, ajudar a construir, não por uma capitania hereditária. Mas é pra colonizar o Brasil, capitanias hereditárias. O senhor aceitaria? Sim. O senhor poderia explorar, mas me daria uma parte dos lucros. Perfeitamente, é como ocorrem as coisas. Tá legal, obrigado. Tá vendo? Era isso que a coroa portuguesa fazia para atrair os nobres e comerciantes para a colônia. É lógico que naquela época ninguém falava em ecologia nem em proteção ao meio ambiente. Nem havia motosserras que ajudariam a colonizar e a destruir mais depressa as florestas. Mas havia muita terra. A coroa dava total poder político e administrativo para os capitães donatários. Era assim que eram chamados aqueles que aceitavam as capitanias. Esses capitães mandavam e desmandavam em suas capitanias e, mesmo não sendo os donos da terra, podiam doar pedaços dela para outros nobres e comerciantes. Essa espécie de sublocação era chamada de sesmaria. E para ter direito a uma sesmaria, o cidadão deveria preencher apenas 2 condições: ser rico e católico. Com o sistema de capitanias hereditárias, a coroa portuguesa resolveu vários problemas com uma só tacada.
Em primeiro lugar, ela dividiu com os particulares os custos da colonização e da administração das novas terras. Em segundo, conseguiu uma nova fonte de recursos, já que os capitães donatários precisavam pagar impostos ao rei, e continuava dono de tudo. E em terceiro, iniciou o processo de ocupação das terras descobertas, diminuindo as constantes ameaças de invasão. O problema é que apenas algumas capitanias deram certo. E um exemplo de sucesso foi a capitania de Pernambuco. O sucesso da colonização na capitania de Pernambuco foi resultado de 3 fatores: a proximidade com a Europa, a construção dos engenhos de açúcar e o trabalho escravo. Outro exemplo de colonização bem-sucedida foi a capitania de São Vicente. O que garantiu esse sucesso foi a presença dos jesuítas e a escravização dos índios que não aceitaram a religião católica. Fora o caso de Pernambuco e de São Vicente, as capitanias não prosperaram. Algumas delas nem sequer chegaram a ser ocupadas. A verdade é que o sistema de capitanias hereditárias acabou promovendo a dispersão administrativa. Quer dizer, cada região vivia isolada sem nenhum contato com as outras. Tendo em vista o tamanho do Brasil, isso é bem fácil de se entender. Para acabar com esse isolamento entre as várias capitanias, a coroa portuguesa criou em 1548 o Governo Geral, com sede em Salvador. Ou seja, Salvador era naquela época o que Brasília é hoje, o centro político-administrativo do Brasil. Os objetivos principais eram 2: defender os territórios dos ataques internos e externos e auxiliar os donatários que estivessem em dificuldades. Amiga, tem uma coisa que não está entrando na minha cabeça. Fala, amiga. Tinha esse governo geral de Salvador, certo? Até aí tudo bem. As cidades não tinha nada? Como assim? Ué, vai me dizer que eles não faziam política nas cidades? Eu sou a Maristela, eu trabalho de dia, estudo à noite, eu não tenho tempo a perder. Eu arrumei esse bico de repórter fotográfica de política atual. Mas eu também tô por dentro de política colonial. Naquele tempo não existiam eleições, nem vereadores, prefeitos, isso tudo. Mas conforme os engenhos cresciam, iam sendo fundadas as vilas, que davam origem às cidades. Essas vilas e cidades acabavam tendo suas câmaras municipais, que eram compostas não por vereadores, mas pelos chamados homens bons. Já sei, você quer saber quem eram esses tais homens bons? Então preste atenção aí, que eu vou ter que acabar aqui meu trabalho. Os homens bons eram como se fossem os vereadores daquela época. Eles atuavam nas câmaras municipais, onde representavam os interesses dos senhores de engenho, dos proprietários de terras e escravos. No fim do século XVII, as atenções da coroa portuguesa se voltam para essa região do país, onde hoje está localizado o estado de Minas Gerais. E o motivo era um só. Bandeirantes paulistas descobriram que essas terras eram ricas em metais e pedras preciosas, principalmente ouro e diamante. Inicia-se um novo momento político brasileiro. E a riqueza das Minas Gerais não chamou a atenção só da coroa portuguesa. A febre do ouro atraiu milhares de pessoas para cá e várias vilas foram fundadas, como Sabará, Mariana, São João del Rei e esta linda cidade onde estamos agora, Vila Rica de Ouro Preto. Ainda existe ouro aqui em Ouro Preto? Existe. É? Onde? Nas igrejas, nos museus. Existe muito ouro ainda, que tem muita mina que não estão extintas. Vira e mexe eles estão achando ouro. E tem também o ouro que, pelos livros históricos, os inconfidentes esconderam. Que eu sei também nas igrejas. Só? Nos museus. E o outro ouro que estava por aqui, onde será que foi? O outro ouro foi a maior parte para Portugal. Portugal tinha uma ganância muito grande de ouro e foi a terra brasileira que pagou a sede e o luxo, né, de toda a corte portuguesa, principalmente os impostos que eles tinham que pagar para a Inglaterra.
Hoje as pessoas que vêm para cá são turistas atraídos pelo barroco brasileiro. E o único ouro que sobrou por aqui foi este, usado para adornar os altares das igrejas. A maior parte do ouro foi para Portugal. Como vocês podem ver pelo mapa, a região açucareira vai perdendo a sua importância econômica ao longo do século XVIII. Mas os senhores de engenho não perdem seu poder e continuam temidos e respeitados pela população. O ouro passa a ser o negócio preferido da coroa portuguesa. E as capitanias particulares dessa região são extintas, ficando então sob controle direto da metrópole. Mas a mineração também trouxe problemas para a relação entre a colônia e a metrópole. Quanto de imposto, por exemplo, você acha que está embutido nesse seu carro? Ah, não calculo não. O senhor acha que o senhor pagou imposto na camisa e no vestido? Eu acho que paguei, porque custou caro. Você sabe quanto de imposto que está embutido no seu caminhão? Não. Mais ou menos. Não tenho nem ideia. Pois é, o excesso de impostos é uma das grandes reclamações dos nossos dias. Mas no tempo do ouro, a situação também não era nada boa. A política fiscal era severa e criava muitos atritos entre os colonos e a coroa. Estava começando uma mudança nos rumos políticos do Brasil. Mas isso já é assunto para outra aula. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Nesta e nas próximas aulas, vamos olhar a sociedade colonial sob o ponto de vista político. Começamos vendo qual foi a solução encontrada por Portugal para ocupar o Brasil: as capitanias hereditárias. Vimos que apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente deram certo. E que, para tentar evitar a dispersão da administração, a coroa criou o Governo Geral com sede em Salvador. Nós também conferimos o poder dos senhores de engenho. E, finalmente, entramos em contato com as modificações político-administrativas que resultaram da descoberta de ouro em Minas Gerais. Muito bem, e diante desse mundo cada vez mais complexo, onde informação é a mercadoria mais valiosa, a melhor política é estudar. E para ajudar você a praticar essa política, eu vou lançar aqui 2 perguntas sobre a aula de hoje. 1. Como se organizava o poder no Brasil colonial? E 2. Como de tão longe a metrópole portuguesa conseguia controlar o Brasil, sua colônia na América? Agora é com você. Até a próxima aula.